Glória a Deus. Amados, deixa uma coisa aqui. Domingo depois da consagração, na parte da manhã, haverá ensaio com todos os preces. Está dizendo para eles não faltarem, em nome de Jesus. Domingo depois da consagração, ensaio com todos os preces, em nome de Jesus. Amém? Nosso presbítero Júlio, em nome do Senhor Jesus. Dá uma forte salva de palmas do Senhor. Você que serve do Senhor aí, em nome de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Privilégio, mais uma vez, estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor Jesus. E é muito bom, né? Eu sempre falo que o dia que nós subimos aqui e as pernas não tremerem, então nós podemos já estar igual a Enoque, ser levado para Deus, porque é uma responsabilidade. Abra suas Bíblias em nome de Jesus. Lucas 15. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 32. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma mensagem que todos nós conhecemos, mas Deus falou comigo grandemente essa mensagem eu queria compartilhar com os irmãos. Lucas 15, versículo 11, diz a respeito da parábola do filho pródigo. Nós estamos aqui na sexta-feira, culto da família, né? E aqui ele nos ensina algumas coisas que já serviu para a minha família. Porque Deus primeiro colocou o meu coração e logo em seguida eu já fui testado por essa própria palavra. Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso. Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo dia um homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda por eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo que tinha, nada daquela terra houve uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. E chegou um cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as arrobas dos porcos que comiam. Ninguém lhe dava nada, e caindo em si, disse: quanto nós trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui aparecer fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado filho, faze-me com um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai,
E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, e o abraçou, e colocou seu pescoço e lhe beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado filho. Mas seu pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel nas mãos e umas sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, e nos alegramos e comemos. Porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. Comeram e se alegraram. Porém seu filho mais velho estava no campo, e vendo e chegou perto da casa, e ouviu a música e as danças, e achando um servo, perguntou o que era aquilo. E eis que disse o servo: Veio teu irmão, o teu pai o matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou, e que não queria entrar na casa, e saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele, e disse ao pai: Eis que te sirvo tantos anos, e nunca transgredi um só sequer seus mandamentos, e nunca me mataste nenhum cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, desperdiçou toda a sua fazenda com meretrizes, mataste um novilho cevado. E ele diz: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas é justo que nós nos alegramos e regozijamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Em nome de Deus. Incline suas cabeças, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço como teu servo, Senhor, como teu filho, ó Pai amado, que essa palavra, Senhor, venha arder aos corações de cada um que aqui está, como ardeu ao meu coração. Que não seja eu, ó Deus, a falar, mas sim o seu Espírito Santo, Pai. Pois eu tenho a certeza, Senhor, da mesma maneira que o Senhor enviou essa palavra no coração, Senhor, essa palavra irá fazer morada aos corações que estão aqui. Pai querido, fica conosco, não somente nesse culto, nesse momento, Senhor, mas todos os dias das nossas vidas. Pois nós, ó Pai amado, nascemos para te glorificar e te adorar, em nome de Jesus. Amém? Dá uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Lucas 15, Jesus ele fala de três situações, três histórias. A primeira história era um pastor de ovelhas, que ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele deixou as 100 ovelhas, foi atrás daquela que havia se perdido, e ele encontrou essa ovelha, e ao encontrar essa ovelha, ele se juntou com aquelas pessoas que faziam parte do trabalho dele e festejou, dizendo: vamos nos alegrar porque essa ovelha que estava perdida se foi achada. Na segunda parábola nós vemos uma mulher ela tinha 10 moedas, 10 dracmas, e uma dessas moedas se perderam. E ela foi, acendeu a lamparina, varreu a casa e ela encontrou essas moedas. Ao encontrar essas moedas, ela chamou seus vizinhos, as suas vizinhas, e falou: vamos nos alegrar, porque a dracma perdida, ela também foi achada. E aqui nessa última história nós falamos de uma parábola que um pai que tinha 2 filhos, porém os 2 filhos estavam perdidos. Um se perdeu dentro de casa e outro se perdeu ao sair de casa. E nós podemos notar que esses 2 filhos, eles tinham uma visão muito deturbada do relacionamento que eles tinham do pai. E foi isso que Deus colocou no meu coração. O primeiro filho, que é o filho mais moço que nós lemos aqui, que é o título da mensagem, é o filho pródigo.
E o relacionamento desse filho pródigo está baseado na visão do dai-me. Porque a primeira vez que ele fala com seu pai, ele diz: pai, dai-me a parte da herança que me lhe cabe. E aqui nós estamos aqui diante de uma situação muito perigosa. Porque muitas vezes nós queremos os benefícios, mas nós não queremos os direitos. E ele estava desse jeito. A única coisa que o conectava com seu pai era dizer dai-me. A única coisa que ele tinha de relacionamento para o seu pai era falar dai-me. E aqui nós temos que abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos só para pedir coisas para Jesus. E esse filho, ele fez a mesma coisa. Ele queria gozar dos seus benefícios, ele queria gozar dos seus privilégios, ele queria gozar da herança que Deus tinha para ele, mas ele não queria também fazer os direitos que ele tinha como pai, como filho. E isso é muito perigoso. Mas também é muito incompleto aqui a visão que o outro filho tinha. Por isso que eu falei que o outro filho também estava perdido dentro de casa. O outro filho tinha a visão do sirvo-te. Porque a primeira vez que ele fala com seu pai é para falar: pai, sirvo-te há tantos anos e o Senhor matou aí o ovelho cevado para esse outro filho, que foi lá, pegou o dinheiro que o Senhor trabalhou há tanto tempo, com muito esforço, gastou com meretrizes, sem propósito algum, e o Senhor vem e vai lá, restaura, ama, abraça e mata um novilho para mim, que estou aqui há anos, o Senhor não me dá nem um cabrito. Eu sirvo-te. Então a visão desse filho era somente no serviço. E é muito complicado quando nós estamos na visão do dai ou na visão do sirvo-te. Na visão do benefício ou na visão do serviço. Na visão do que Deus pode me dar ou na visão do que eu estou fazendo ou não o que eu estou sendo para Deus. É muito complicado isso. E nós temos que entender que essa visão, ela nos afasta de Deus. Ela nos deixa longe de Deus. Aqui eu vou fazer uma ilustração. Imagine só que eu, Bispo Edson, ligo para o senhor e falo: Bispo, eu tenho que pagar uma conta amanhã. O senhor me empresta 10 mil reais, que semana que vem eu te devolvo. E aí o bispo vai e me empresta 10 mil reais, e aí eu, semana que vem, vou lá e pago ele. Só que eu fico 2 anos sem ligar para o senhor. E aí eu vou de novo, passar por esses 2 anos, e aí, bispão, beleza? Como o senhor está? Tudo bem? Sabe o que é? Eu estou precisando de 20 mil reais. O senhor pode me emprestar? Eu preciso pagar uma conta agora. Semana que vem eu te devolvo. Aí o senhor prontamente, como sempre, vai lá e me empresta. Passaram-se mais 2 anos. Quando eu ligar para o senhor vai pegar o telefone e vai olhar: presbítero Júlio, está precisando de alguma coisa. E é exatamente isso que Deus sente. Porque eu só procurei Ele quando eu estava precisando. O meu relacionamento com Ele é só quando eu preciso de alguma coisa dele. Então nós temos que analisar e pensar o que nós estamos pedindo para Deus quando nós nos ajoelhamos. Nós temos que rever o nosso pensamento com Deus quando nós estamos orando. Porque muita gente só lembra de Deus quando o calo aperta. Muita gente só pensa em Deus quando está precisando de algo. Tem gente que transformou a oração em caixa eletrônico. Tem gente que transformou a oração em farmácia. Tem gente que transformou Deus em caixa de pedidos. Então nós temos que rever quando a gente dobra o nosso joelho para pedir coisas a Deus. Porque o relacionamento
relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, vai além do serviço e vai além do pedido. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento, Deus quer comunhão com seus filhos. Então nós temos que pensar muito bem, que é um perigo muito grande essa visão do dar. Mas a visão do servo também ela é muito complicada. Porque teve uma vez que Jesus falou: eu não vejo você, meu irmão Isaías, somente como meu servo. Eu vejo você como meu amigo. Então nós não somos só servos de Deus, nós somos filhos de Deus. E Jesus, uma coisa muito interessante, é que nos evangelhos, 382 vezes, pastor Simone, Jesus se refere ao Pai. E dessas 382 vezes, 380 vezes, ele se refere a Deus como Pai. Então nós temos que acessar, nós temos que entender que Jesus, ele é o nosso Pai. Nós não só somos servos, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então nós temos que entender isso. Porque se nós ficarmos só nos enxergando como servo, nós vamos perder aquilo que é nosso por herança. Nós não podemos acessar o lugar aonde é destinado somente para filhos de Deus. Então você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Deus quer um relacionamento íntimo com nós. Deus quer uma comunhão profunda. Deus não quer filhos incompletos como aqui. Somente na visão do dar, somente na visão do benefício, somente na visão do serviço. Deus não quer isso. Deus quer que nós nos relacionamos com Ele, porque nós o amamos, porque nós gostamos de estar próximo dEle, porque nós gostamos de estar aos seus pés. Deus quer esse relacionamento com nós. E aqui algo muito interessante, que as únicas 2 vezes que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porém, suas últimas palavras foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós temos que entender isso, que nós somos filhos. O que Jesus está dizendo aqui: respeite Ele como Deus, tema Ele como Deus, mas se relacione com Ele como Pai, se relacione com Ele como filho. Deus quer filhos. Repita isso comigo: eu sou filho. Eu sou filho. Eu não vou me esquecer que Ele é meu Pai. Repita isso comigo: eu não vou me esquecer que Ele é meu Pai. Ele é o meu Deus, mas também é o meu Pai. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso para acessar aquilo que é só separado para filhos de Deus. E aqui esse filho, ele estava só no serviço. Pai, eu te sirvo há anos. Eu te sirvo há anos, o Senhor não matou nenhum bezerro para mim, eu não tenho nenhum cabrito. E aqui uma coisa muito interessante, que é a cultura judaica. O filho pródigo, ele não levou 50% da fazenda. Porque o primogênito na cultura judaica, ele tinha parte dupla da herança. Então a fazenda não foi dividida em 2, Isaías. A fazenda foi dividida em 3. Porque a outra parte era do primogênito. Porque o primogênito ele tem a parte dupla da herança. Então só saiu 1/3. O filho pródigo ele só levou 1/3 da fazenda. 2/3 ficou. E o que o pai aqui está falando para ele? Filho, tudo que tenho é seu. E você está me reclamando porque eu tenho um novilho cevado com seu irmão. Tudo que eu tenho é seu. Abre a cabeça. Pensa. Isso aqui tudo é seu. E você está
chorando por causa de um cabrito. Porque ele só se via como servo. Ele não se via como filho de Deus. Ele não sentia que aquela fazenda era dele, porque ele só estava no serviço. Ele só estava sendo como servo. E aqui nós entendemos que esse filho, ele estava perdido também. Ele não sabia qual era o relacionamento entre ele e o pai. Porque ele imaginava que era só servir e não teria benefícios nenhum. E isso é um problema quando nós pensamos nisso. Isso é um problema quando nós pensamos que nós só temos que fazer. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer filhos que tenham relacionamento, que tenham intimidade, que tenham comunhão com Ele. Que a partir do momento que nós tivermos relacionamento, nós tivemos intimidade, nós tivemos comunhão com Ele, isso vai se abrir uma porta nos céus, a abrir uma conexão direta com Deus, aonde nós vamos colocar as nossas súplicas, as nossas orações, o nosso socorro, e aí sim Ele irá atender as nossas petições. Mas antes disso nós temos que ter essa conexão, nós temos que ter essa porta aberta com Cristo, não somente pelo serviço e não somente pelo benefício. Esse filho, ele não sabia que ele estava perdido. Porém, o filho pródigo, ele sabia que ele era filho e ele sabia que ele estava perdido. Por isso que ele pediu a herança. E uma coisa muito interessante aqui também, que nós vemos, a palavra diz que ele foi para uma terra longínqua. E aqui, se nós formos estudar um pouco, se nós lembrarmos o lado Gadareno, Gadara ficava longe de Israel. Israel não pode se criar, conviver e nem comer porco. Isso é tradição do Antigo Testamento da lei. Então aqui está dizendo que ele pegou o dinheiro e foi para longe. E muitas vezes nós vemos isso. Muitas vezes pessoas se afastam de Deus e querem ir para longe, quer se distanciar, quer ir para algum lugar, quer quase enfiar dentro da caverna, quer ir num lugar onde ninguém te vê, porque você é filho, você tem a marca, você tem o DNA. Ele foi para um lugar que ele não queria escutar ninguém falar para ele: olha, você não é desse lugar, você não é daqui, você não pertence. Ele queria ir para um lugar totalmente distante. Se nós formos ver aqui, ele estava até em outro país, porque Israel não poderia. Israel não se cria, não se convive e não se come porcos. Então ele estava em uma terra distante. Jesus fez questão de colocar isso aqui na Bíblia para nós entendermos. Que ele foi para um lugar totalmente distante, totalmente longe das suas terras, totalmente longe dos seus princípios. Mas o que aconteceu? Ele foi lá para esse lugar, gastou todo o seu dinheiro, como nós vemos aqui, e aí veio uma grande crise naquele local. Chegou uma grande crise, e depois que ele não tinha nenhum dinheiro, ele saiu para procurar o serviço. E aí um cidadão falou: eu tenho um emprego para você. E esse emprego é cuidar dos porcos. Se nós formos ver o contexto disso, ele jamais poderia ter aceitado isso. Ele jamais poderia ter aceitado esse emprego, porque era totalmente fora dos princípios que o pai tinha ensinado a ele. Ele jamais poderia cuidar de porcos, ele jamais poderia conviver com porcos, ele jamais poderia se alimentar com porcos. Porque ele deveria ter pensado, quando ofereceram para ele esse emprego, ele falou: não, pô, aí já é demais. Porque isso aí fere totalmente os princípios. Meu pai me ensinou que nós temos um Deus. E esse Deus tem alguns princípios, tem algumas leis que são imutáveis, e eu não posso ir contra isso. Mas ele estava tão perdido ali naquela situação dele que ele aceitou. Ele aceitou fazer parte daquele local. E nós temos que entender uma coisa: nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Nem tudo aquilo que colocam na sua frente, que você acha que é uma porta aberta, foi Deus que abriu para você.
você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem princípios. Você tem DNA. Você não é desse lugar. Tem lugar que não é para você frequentar. Tem lugar que não é para você ir. Tem coisas que não é para você fazer. Tem coisas que não combinam com você. Então não é para você aceitar. Porque Deus jamais irá colocar um lugar aonde não é para você. Porque Deus te conhece. Deus sonda seu coração. Deus sabe do seu pensamento. Deus sabe das inclinações do seu coração. Então nem tudo que oferece para você é para você. Nem tudo que oferece foi Deus que falou para oferecer para você. Então nós temos que entender isso. E aqui nesse cenário, aonde ele aceitou estar no lugar onde ele não deveria estar, a palavra de Deus diz que ele aceitou, e quando ele estava ali com aqueles porcos, ele desejou comer a comida, as bolotas dos porcos. E aqui é muito interessante essa palavra. Ele desejou. Pensa bem. Vamos lá, o bispo de novo. Eu estou sentindo que hoje, nessa sexta-feira, eu em jejum, o bispo fala, ó, vamos ali num rodízio. Eita glória! Vamos nos rodízios. Eu falei, vamos. Chego lá, picanha mal passada e Isaías. Eita glória! E aí a gente enche a barriga, come tudo que tinha que comer, tudo que deve, que não deve. Comemos bastante. E aí, no finalzinho, o bispo chega e fala pro garçom, traz um pudim para mim, sem furinho, né? Sem furinho. Traz um pudim para mim, sem furinho, tá? Um pudim sem furinho. Aí o garçom vai lá, e depois ele volta, fala, bispo, me desculpe, mas eu não tenho pudim, acabou. O senhor vai sair com fome, bispo? Mas vai sair satisfeito? Não totalmente. E é exatamente isso. O pudim não era fome. O pudim era desejo. Porque até aquele que trabalha em serviço escravo, no mínimo trabalha por comida. Então ele não estava, mesmo que a palavra diz aqui que até os trabalhadores do Pai têm pão, mas ele não estava com fome. Porque eu tenho certeza que ele trabalhando, pelo menos no mínimo, uma comida o cara ia dar para ele. Então aqui, Jesus fez questão de colocar que era o desejo dele. E Jesus está falando, o problema desse moço aí é o que ele tem, é o que ele deseja. O problema desse moço é que ele deseja coisas que não é para ele, é coisas impuras, é coisas que só porcos querem. Ele quer estar em lugar onde só porcos frequentam. Ele quer comer coisas impuras. Ele quer viver na libertinagem. Ele não quer liberdade. Jesus está dizendo isso. O problema dele é o desejo, são as inclinações do seu coração. Esse que é o grande problema desse moço. Mas eu tenho a certeza. Porque na santificação, não é só de você deixar de fazer algo que você está fazendo. Você também tem que não desejar fazer. Não é só você parar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Você tem que desejar não fazer. Você não tem que ter vontade de fazer. Então levanta suas mãos para o céu. Levanta suas mãos para os céus, que eu tenho certeza que hoje Deus está te limpando. Deus está tirando todo o desejo que te afasta de Deus. Deus está não só purificando você, mas está purificando a tua casa, está purificando a tua vida, está purificando a tua família, porque Ele vai gerar em você o desejo somente de adorar, o desejo de ficar longe das coisas impuras. Deus está te purificando em nome de Jesus. Aleluia.
deixar os nossos desejos. É os nossos desejos que nos afastam de Deus. E partindo disso, aí ele se encontra no pior dos momentos dele. É desejar uma coisa que não tem como se desejar. Você já imaginou nisso? Você vê um porco comer, você tem vontade de comer? Você vê um urubu comer carniça, você vai ter vontade de comer? É fora da realidade humana, não existe isso. Mas foi aí, nesse cenário, que ele tomou uma decisão. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus separa essa atitude em 2 verbos, que nós vemos aqui. Ele caiu em si. O primeiro verbo diz aqui, e ele caiu em si. E o segundo, levantar-me-ei e irei ter como meu Pai. E aqui nós prestamos atenção no seguinte: se ele só caísse em si, resolveria alguma coisa? Mudaria alguma coisa? E se ele só levantar, resolveria alguma coisa? As duas coisas têm que acontecer simultaneamente. Se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, não muda. Se você sabe o que é pecado e você pratica, não muda. Se você sabe que você tem que pedir perdão para o seu irmão e você não pede, não muda. Se você sabe que você tem que orar mais e você não ora, não muda. Se você sabe que você tem um chamado e você não se dedica a isso, não muda. Então tem que ser simultâneo. O que é cair em si? Cair em si é um estalo. Você tem que fazer uma retrospectiva e ver, opa, é aqui. Eu estou nessa situação porque eu fiz isso, ou eu deixei de fazer aquilo, ou aquela situação me levou a isso. Foi isso que aconteceu aqui com ele. Ele caiu em si, e logo em seguida ele teve uma reação, uma resposta daquilo, irmão, hoje, do que ele tinha caído em si. Ele percebeu que aquela atitude que ele teve foi errada. E aí ele caiu em si e se levantou. Levante suas mãos para o céu. Deus está não só fazendo você cair em si, Deus está te levantando hoje. Deus está te levantando hoje. Eu tenho a certeza que Deus vai te levantar, porque levantar é a resposta daquilo que você entendeu que está errado na sua vida. Nós sabemos o que nos afasta de Deus. Nós sabemos, mas muitas vezes nós não queremos fazer, porque talvez isso nos dá prazer e depois nós nos arrependemos. Deus quer mudar os desejos do nosso coração. Deus quer mudar a inclinação do nosso coração. Deus quer fazer com que nós não só caímos em si, mas Deus quer nos levantar para que nós possamos ter uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Santificação, ela não é só você cair em si, é você se levantar. E aqui, eu já estou terminando. Ele cai em si, e aí ele se levanta. E uma coisa aqui muito interessante é que nós vemos na passagem que ele fez um ensaio. Se nós formos perceber aqui nessa leitura, o bloco onde ele diz que irei ter com meu Pai, que eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele fala, a primeira vez que ele fala, ele está no meio dos porcos. E depois, quando ele encontra o pai dele, ele repete. O que quer dizer isso? Independente de onde seus pés estão, independente da situação onde você está, você tem que visualizar o Pai. Ele estava lá no meio dos porcos, mas ele já estava com o olhar lá visualizando o Pai. Ele já estava ensaiando o que ele ia dizer lá para o Pai. Ele estava na pior situação da sua vida, mas ele já estava visualizando o abraço do Pai, o beijo do Pai. Ele já estava lá na casa do Pai. Então, independente da situação que você esteja, independente do que
está passando, independente do cenário, independente do que estão falando para você, visualiza o Pai. Porque a partir do momento que ele chegou no Pai, ele beijou, abraçou, ele começou de novo, irmão Isaías. Pai, pequei contra ti e pequei contra os céus. Eu não sou digno, mas o Pai interrompe ele. O Pai não deixa ele terminar lá o ensaio que ele fez lá quando ele estava lá nos portos. O Pai já interrompe porque o Pai, ele não quer. Ele não quer. Isso nós temos que entender. O Pai, ele não quer sermão. O Pai, ele não quer motivos. O Pai, ele não quer desculpa. O Pai quer restauração. O Pai, ele quer que nós sejamos restaurados. Ele não quer ouvir os motivos por que nós nos afastamos. Ele não quer ouvir sermão, mas foi A, foi B, foi C que fez, por isso eu saí. Ah, mas eu faço isso porque eu não consigo. O Pai não quer saber disso. O Pai quer te abraçar, o Pai quer te beijar, e o Pai quer te restaurar em nome de Jesus. Hoje é dia de restauração. Você tem que visualizar isso. Independente da situação onde que você esteja, independente de onde os seus pés estiver pisando, você tem que visualizar o abraço do Pai. Você tem que saber que você tem um Pai que te ama e está de braços abertos para te receber, sem questionamento, sem perguntas. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. E nós percebemos aqui que o filho pródigo, ele não volta, ele não fala em momento algum que ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para o Pai. Aleluia. Eu voltarei a ter com meu Pai. Certa vez os discípulos perguntaram: a quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de Deus? Aqui não quer dizer sobre um lugar. Aqui quer dizer sobre a pessoa. São pessoas que fazem lugares. Lugares passam. Pessoas permanecem. São pessoas que fazem os lugares. São pessoas que fazem a eternidade girar. Então nós temos que entender que nós temos um Pai que está de braços abertos. A quem iremos nós? Ao Pai. Ao Pai. Então que hoje nós possamos visualizar, que nós possamos visualizar aquilo que ainda nós não estamos enxergando, aquilo que está muito difícil. Ah, presbítero Júlio, está difícil, mas tudo aquilo que nós visualizamos não é de Deus, que nós podemos fazer. Nós temos que visualizar o sobrenatural. Nós temos que visualizar aquilo que é impossível para nós. Nós temos que visualizar aquilo que jamais nós esperamos. Visualize sua casa nos braços do Senhor. Visualize sua família aqui nos braços do Senhor. Visualize seus filhos todos formados. Visualize aquele emprego que você deseja. Olhe para eles, independente do lugar onde que você está, olhe. Visualize. Tente enxergar, aqui está dizendo, enxergue o Pai, porque nele tem tudo que nós precisamos. Nós temos que enxergar o Pai que nós temos. Nós temos que enxergar o que Ele pode fazer para as nossas vidas. Nós temos que visualizar as coisas. Nós temos que sair desse cenário, sair dessa situação ruim e temos que visualizar. Mesmo que nós estejamos aqui, nós já estamos visualizando a nossa família aqui. Nós já estamos visualizando a nossa empresa próspera. Nós já estamos visualizando o nosso emprego dos sonhos. É isso que Deus está falando. Aleluia. E eu termino aqui, dizendo que nós temos que mudar. Temos que mudar o desejo do nosso coração. Nós temos que cair em si e se levantar. Nós temos que mudar a inclinação do nosso coração.
nós temos que sair dessa visão do dar e essa visão do ser. Porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós temos que entender isso. Uma coisa muito interessante que eu aprendi esses dias, na máxima em gestão pública, no poder, você nunca é, você sempre está. No poder você nunca é, você sempre está. E o interessante é o seguinte, imagina só um filho de um prefeito, ou um filho de um governador. Passaram-se 4, 8 anos, ele vai ser filho do prefeito, filho do governador. Passado-se isso, ele vai ser filho do indivíduo, mas não do prefeito e nem do governador. Porque no ambiente do poder, você nunca tem, você sempre está. E uma coisa muito interessante, uma analogia muito interessante. Porque no reino de Deus é diferente. Em 4 anos, você é filha de Deus. Em 8 anos, você é filho de Deus. Em 12 anos, você é filho de Deus. Em 10 anos, você é filha de Deus. Em 20 anos, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Porque o reino de Deus ele é eterno. O reino de Deus não é passageiro. Pessoas passam, mas o reino de Deus não passa. Então, creia nisso. Você é filha e filho de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso? Então dá uma boa salva de palmas. Aleluia. Estás aqui, De pé em nome de Jesus. vendo Adorando o Senhor. nós, De pé, só isso. adorarei, Nós somos filhos. adorarei. Aleluia. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
pastor, no meio do presbítero, no meio da pastora, a resposta de Jesus vai vir pela fé. O filho pródigo disse, ó, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele estava na miséria, mas ele sabia onde estava a riqueza estava com o pai. A solução do problema dele estava com o pai. A solução do problema dele não estava na terra onde ele estava, mas a solução estava na casa do pai. Ele tinha que reconhecer que ele precisava voltar. De repente você conhece alguém dessa família que precisa, e você vai ser canal de bênção. É que eu conheço uma família que é guerra, é luta. Sabe, nós vamos lutar contra o inimigo, porque o inimigo não quer que você interceda, o inimigo não quer que você pague o preço. Está orando pelo familiar seu, pelo pai, pela mãe, pelo irmão. O adversário quer, porque ele quer nos paralisar. O adversário quer fazer com que nós percamos a esperança. Já estou na igreja, nada muda. Eu venho aqui na igreja, na quarta, na sexta, no domingo de manhã, no domingo à noite, parece que nada muda. Meu irmão, continue orando. O segredo é orar e nunca desistir de orar. Perseverar na oração, porque o milagre vai chegar. Nós vamos interceder, você vai clamar ao Senhor. Isso que você está fazendo é um ato de fé. Senhor, eu não posso ir lá onde Ele está, mas pela fé eu estou aqui, vou interceder, e o milagre vai acontecer na minha casa, na minha família. Meu país está longe, mas longe mesmo, meu Deus é poderoso, Ele é onipresente, Ele está lá agora. Nesse exato momento que você está aqui, Deus está lá agindo, Deus está lá operando, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, e pela fé, o meu Deus de milagre, Ele está aqui nessa noite, e Ele vai entrar no nome de Deus. Te adorarei.
Se você ainda não confessou
sua vida, ou que está afastado do caminho do Senhor e quer entregar a sua vida ao Senhor nesta noite. Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Então estaremos aqui, meu irmão, domingo de manhã, Santa Ceia do Senhor com consagração, e domingo à noite, também Santa Ceia para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Eu quero dizer que se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Que o Senhor possa refletir sobre ti a tua luz, de ter uma noite de paz, de descanso, e amanhã é um dia de vitória, em nome de Jesus. Vai na paz, Senhor Jesus. Deus te abençoe.